Bom, pessoal, agora falando um pouquinho sobre os meios de transporte. Meios de transporte são vários. A gente hoje em dia pode fazer uma viagem para qualquer lugar e a gente tem hoje aplicativos que nos ajudam muito e facilitam o nosso dia a dia quando a gente vai definir o roteiro de uma viagem e como a gente vai querer chegar até o destino e circular por esse destino. Hoje a gente tem aplicativos para viagens de ônibus, aplicativos de aluguel de carro, aplicativos que conciliam, por exemplo, uma viagem de avião, de trem, de navio, de ônibus. Então, alguns sites que não tem nenhum patrocínio aqui nesse canal, mas que você pode utilizar, por exemplo, Skyscanner, por exemplo, GoEuro, por exemplo, Kayak, por exemplo, Google Flights, o Kiwi.com. E tem outros sites que, além de você conseguir definir o seu meio de viagem, por exemplo, você consegue auxiliar, na verdade, incluir tudo da sua viagem. Então, anexar o seu voo ao seu hotel, coisas assim. Então, você tem os melhores destinos, você tem o Submarino Viagens, CVC, Decolar.com. Então, tem uma série de sites hoje que podem te ajudar a definir e escolher o seu meio de viagem. E agora, falando especificamente do roteiro, então eu queria começar com a palavra planejamento. É isso aí. Planejar é a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente decide viajar, porque a gente consegue melhorar os custos da viagem e a gente consegue ter uma viagem mais tranquila e mais feliz, com certeza. Eu, por exemplo, amo fazer roteiros, amo. Na hora que eu tô pesquisando sobre o lugar, que dá mais vontade de conhecer, o destino que eu quero ir, eu já sento com o caderno na mão para começar a desenhar, a rascunhar o meu roteiro. Para quem pensa que o roteiro deixa a viagem muito amarrada, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, porque o roteiro, ele de novo, ele é uma linha mestra. Ele não é necessariamente algo que você precise fazer e seguir à risca. Viagem é para se divertir. Então não é nada para você ficar ali correndo, desesperado, para fazer um check se você fez ou se você não fez. Então é muito importante para ter uma linha mestra, mas não para deixar a sua viagem presa e você perder a diversão que você está programado para fazer. Fechado? Uma coisa que é importante é que você precisa pensar sempre como você desenha esse roteiro para que você não caia em furadas. Então eu vou dar alguns exemplos que aconteceram comigo e que o roteiro me salvou ou que de repente a falta de um roteiro me fez perder uma ida a um lugar que estava fechado. Tem alguns dias que a Torre de Belém em Lisboa, ela não abre. Por exemplo, terça-feira, eu não sabia, eu cheguei na Torre de Belém bem numa terça-feira. Então, se eu faço um roteiro, se eu pesquiso sobre o lugar, certamente eu me planejo melhor. Tem algumas atrações na Europa que a última entrada é 30 minutos antes do encerramento. Então, se eu vou na cabeça que a atração ela tá aberta até às 11 horas da noite, eu chego lá às 11 horas da noite, eu não consigo entrar, porque tem aquele tempo antes de fechamento. Então, é sempre importante pesquisar. Sabe aqueles shows lindos, maravilhosos dos parques da Disney de encerramento? Pois é, se eu não pesquiso, não sei, saiu antes. O ano passado, eu fui conhecer o parque do Harry Potter, lá no Adventure Island. E eu não sabia que tinha um fechamento, que tinha um encerramento lá. Quase que eu perdi isso. Então, se eu tivesse pesquisado, se eu tivesse, anotado, talvez eu tivesse me preparado para este momento. Então, mais uma dica para vocês. Tem alguns castelos e museus na Europa que a entrada é grátis. Então, pesquisar isso vai reduzir custo e vai fazer com que talvez você priorize alguns lugares, tá bom? Eu acho que já deu para entender mais ou menos onde eu estou querendo chegar, né? É sempre importante montar e priorizar o roteiro do seu destino para que isso possa fazer com que você aproveite ao máximo a sua viagem. E, de novo, que você caia em furadas, certo? Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, que não quer fazer roteiro, a viagem de novo pode ficar amarrada. Mas de verdade, gente, vai uma grande dica para vocês. A gente não precisa lotar os nossos dias, fazer um monte de coisas no nosso roteiro. O roteiro vai te ajudar simplesmente a ter uma viagem mais programada, mais planejada e, por último, vai fazer você economizar. É para isso que serve o roteiro. E no final, a gente sempre acaba ganhando tempo, não é verdade?